Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Ribeiro, professora de língua portuguesa do Governo do Estado do Espírito Santo. Estou aqui para dar umas dicas de redação, ok? Mais especificamente sobre o texto dissertativo argumentativo, que é a modalidade de texto que você vai precisar saber redigir quando for prestar, por exemplo, a redação do Enem. Vamos lá. Por que texto dissertativo e argumentativo? Se a gente falar do texto dissertativo apenas, de maneira isolada, o que significa dissertar? Dissertar significa apresentar um assunto, né? Então, apresentar uma ideia, informações. Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto. Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado com a persuasão, que é o convencimento do leitor, e sim com a transmissão de conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo. Então, se o seu texto fosse apenas dissertativo, ele seria um texto informativo, ok? Vamos lá. E o texto argumentativo? Os textos argumentativos, ao contrário, eles têm por finalidade principal o quê? Persuadir, ou seja, convencer o leitor da sua ideia, né? O próprio nome já diz, texto argumentativo, ou seja, você tem que argumentar, você tem que apresentar seus argumentos e você precisa ser convincente. Então, o texto argumentativo, ele tem por finalidade principal persuadir esse leitor sobre o ponto de vista, né, do autor do texto acerca de determinado assunto, de determinado tema. Agora, quando o texto, além de explicar, também persuade o interlocutor de forma a modificar sua visão de mundo, seu comportamento, nós temos o famoso texto dissertativo argumentativo, que é o que você precisa saber para fazer uma boa redação do Enem. Ou seja, o texto dissertativo argumentativo é um texto que você apresenta a ideia, fornece informações sobre essa ideia, sobre esse tema ao seu leitor e tenta convencê-lo de um determinado ponto de vista, ok? Vamos ver com maiores detalhes. Antes da gente falar um pouco mais sobre essa questão de convencer o leitor, a gente precisa falar também de dois elementos assim essenciais à produção do texto. Um a gente chama de coerência e o outro a gente chama de coesão. Coerência tem a ver com o sentido, né? Um texto coerente é o texto em que não ocorre aquela famosa fuga ao tema. Você apresenta o tema, você defende esse tema, você argumenta sobre ele e vai mantendo sequência lógica entre os períodos, um bom encadeamento das ideias, tá? Você não pode começar falando sobre A e terminar falando sobre B, ok? Você não pode começar falando, por exemplo, do desmatamento na Amazônia e de repente, do nada, pular para a questão da crise no transporte público. Um assunto não tem nada a ver com o outro. Caso você faça isso, seu texto vai estar o quê? Incoerente. Então a coerência é quando eu não fujo do tema. Eu falo desse tema do início ao fim, porém sem ser repetitivo também, tá? E aí eu ligo uma ideia à outra, de maneira a manter uma lógica, um sentido. De que maneira eu ligo uma ideia a outra sem ser repetitivo? Aí, na questão de ligar, em relação à conexão, nós temos o quê? A coesão. Porque coesão significa justamente costura. Um texto coeso é um texto que é bem costurado, que é bem amarrado. Como assim, professora? Para você ligar uma oração a outra, você precisa utilizar conectivos, palavrinhas que funcionam para isso. É o que ele diz, coesão é justamente a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. É por isso que vocês estudam, por exemplo, lá em gramática, os diversos tipos de conjunções que a gente tem, né, que existem na língua portuguesa. Porque as conjunções, as preposições, os pronomes, eles servem como elementos de coesão, como conectivos. É o que você vai utilizar para poder ligar uma parte do texto à outra. Então, para quem pensava que estudar alguns conteúdos da gramática é inútil, olha a aplicação prática desses conteúdos aí no texto, ok? Vou citar exemplos daqui a pouquinho. Qual a importância dos conectivos, então, só retomando o que eu já falei? A coesão de um texto vai depender muito da relação entre essas orações, né? Você não pode simplesmente colocar vírgula, torto e direito ou pontuação, precisa linkar uma parte do texto a outra. Então, a coesão desse texto vai depender dessa relação entre os períodos e entre os parágrafos, porque mesmo quando você muda de parágrafo, você às vezes tem que retomar o assunto anterior, tem que fazer isso de forma adequada. Para isso, o estudo dos conectivos. Os períodos compostos, que você vê lá na sintaxe, em orações coordenadas, eles precisam ser relacionados por meio de conectivos adequados, se não quisermos torná-los incompreensíveis.
Para cada tipo de relação que se pretende estabelecer entre as orações, existe uma conjunção que se adapta perfeitamente a ela. E na sintaxe a gente vê tudo isso de uma maneira bem detalhada. Alguns exemplos, por exemplo, de conectivos, que vão te auxiliar para que seu texto fique um texto coeso, bem costurado. Se você quiser trazer uma ideia de contraste, de oposição, de restrição, fazer uma ressalva, você tem esses exemplos aqui. Pelo contrário, exceto, mas, contudo, todavia, entretanto. Sabemos da importância da tecnologia. Entretanto, temos que nos ater à frequência que a população permanece conectada. É um exemplo, ok? Embora, apesar de, ainda que, e etc. Aqui eu também trouxe alguns exemplos de conectivos que você pode utilizar no parágrafo seguinte para retomar a ideia do parágrafo anterior, ou, na maioria das vezes, a gente usa no nosso parágrafo de conclusão, tá? Porque na conclusão a gente retoma a ideia, a gente praticamente resume o que falamos e muitas vezes apresentamos uma proposta de intervenção para minimizar a situação, problema apresentado. Então, exemplos de conectiva nesse caso aqui. Em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, sendo assim, dessa forma, ok? Favor ficar atento e evitar jargões muito utilizados, tá? Vamos evitar coisas como concluo, concluímos, não. Nada de pronomes em primeira pessoa, nem no singular e nem no plural, ok? Vamos lá, procure conectivos sutis. Falando um pouco dos verbos, muitos alunos têm essa dúvida. Os verbos precisam estar em qual pessoa do discurso? Na terceira pessoa. Ah, mas eu queria usar na primeira, eu queria falar de mim. Eu estou trazendo a minha opinião, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo logo. Mas, no geral, os verbos são utilizados em terceira pessoa. Então, você conta sobre um problema que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, como se fosse uma pessoa de fora. Logo, verbos na terceira pessoa. Você tem que dar ao seu texto um tom profissional. Então você precisa se imaginar sendo um especialista daquele assunto, alguém que traz a informação. Por exemplo, o Brasil enfrenta o problema da superpopulação em determinado local. Você está utilizando aí verbos na terceira pessoa, ok? Lembre-se, o texto dissertativo argumentativo é para analisar um problema da sociedade e não para falar da sua vida pessoal e nem dialogar com o seu leitor. Por isso os verbos têm que estar na terceira pessoa, não na primeira ou na segunda. A linguagem é uma coisa um pouco óbvia, mas algumas pessoas não se atentam a isso. Alguns alunos esquecem e tudo mais, até mesmo pelo vício da linguagem na internet. A gente precisa estar atento que, ao escrever uma redação, a nossa linguagem ela tem que ser formal, ok? Padronizada, de acordo com a gramática normativa. Por que isso? O Brasil é um país vasto, diverso, temos muitos dialetos locais, né, regionais. E quem vai corrigir a sua redação do Enem é um avaliador que pode estar em qualquer lugar do Brasil. Então o seu texto ele precisa estar de acordo com a norma padrão. Você não pode utilizar no seu texto gírias ou expressões coloquiais, como por exemplo, tá de boa, vão tapar o sol com a peneira, ninguém merece, tá cheirando mal. Olha, não necessário, não é que você tem que usar palavras difíceis, mas a sua linguagem ela precisa estar dentro de um padrão minimamente aceitável em termos de gramática, ok? Então, é nóis, por favor, isso é legal no WhatsApp, nas redes sociais, no dia a dia, com seu pai, com seu coleguinha, na redação, linguagem formal. É para isso, esse é um dos principais objetivos que a gente aprende a gramática normativa na escola, ok? Vamos lá. Palavras, ainda falando sobre essa questão do uso do tipo de linguagem, pela redação especificamente de Enem, de concursos, serem redações que a gente considera assim técnicas, em que você está sendo avaliado profissionalmente, então a sua linguagem ela tem que ser clara. Sendo assim, você não pode usar uma linguagem figurada. Você não pode pensar poeticamente, deixa a linguagem figurada, deixa a metáfora para poesia, para música, para outros tipos de texto. Aqui na minha redação eu vou precisar usar a linguagem denotativa, ou seja, aquela em que as palavras têm o sentido do dicionário. Expressões. Bom, voltando a falar sobre a questão do verbo em terceira pessoa e por que eu bati nessa tecla. É comum lermos, eu já li, já corrigi a redação de alguns alunos assim, em que eles se posicionam dessa forma. Eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso a esse respeito, entendemos o raciocínio do aluno, porque é um texto em que ele vai defender um ponto de vista, certo? Só que a gente já sabe que o texto dissertativo argumentativo é para isso. O seu avaliador sabe. Então você não precisa dizer que é na sua opinião. Isso já está implícito. Quando você coloca na minha opinião, além de ficar redundante,
pode passar um tom de informalidade ao seu texto. E a gente não quer isso. A gente quer o quê? Nós queremos o quê? Nós queremos que o seu texto pareça um texto profissional, ok? Então você vai se posicionar como um profissional. Você não vai dizer, você vai defender seu ponto de vista, mas sem dizer que ele é seu, ok? Vamos supor que você considere que a superlotação no transporte público seja um problema. Não precisa dizer eu considero, você já pode ir direto ao assunto. Não precisa escrever eu considero que a superlotação é um problema. Não, vai direto ao ponto. A superlotação no transporte público é um problema. Ou então é necessário resolver ou rever a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana tem sido um problema nas nossas cidades. Vai direto ao assunto. Nunca utilize eu acho, eu penso, nada de verbo na primeira pessoa. Precisa ser sempre na terceira pessoa. Os trabalhadores estão cansados. Repare, os trabalhadores, eles estão, ou seja, pronome e verbo na terceira pessoa, porque é como se você fosse um profissional especialista no assunto, falando de fora, ok? Assim, o seu texto ele vai ter mais credibilidade e ele vai ter uma característica bem mais formal e profissional, que é o que a gente precisa, ok? Vamos lá. Por último, ainda se atento a... Por último não, né? Chegando aí ao final. Parando para pensar na estrutura da redação, nós temos que nos lembrar que a maioria das versões do Enem solicitam o quê? Mínimo 15 linhas escritas e o máximo de 35. Eu recomendo entre 20 e 25. Ah, não pode ser menos que 15? Não, porque o seu avaliador ele precisa de um material escrito para te avaliar. Se o aluno escreve 7 linhas, praticamente ele perde. Pode ter a redação zerada, não é elemento suficiente para não se faz uma redação com 7 linhas. Ah, mais de 35, eu gosto muito de escrever. Legal que você gosta muito de escrever, inclusive isso é excelente. Mas você tem que se lembrar que o seu avaliador, ele também vai estar avaliando o quê? O seu poder de concisão. Você tem que conseguir dizer o que é necessário com poucas palavras. Ele vai avaliar o seu poder de síntese, se você consegue ser uma pessoa concisa. Então, um texto muito longo também não é interessante. Acredito que essa quantidade de 20, 25 linhas aí esteja de bom tamanho, ok? E aí, se você conseguir esses critérios básicos e suficientes da dissertação, então com certeza terá uma ótima avaliação. Você deve planejar a sua redação antes, tá? Aqui ele fala de esquema. Algumas pessoas fazem o esqueleto, depois elas vão para o rascunho. No rascunho, você já vai escrever como seria a redação que você vai passar para a folha definitiva de resposta, tá? Algumas pessoas fazem esquemas, outras preferem ir para o rascunho, mas a gente vai se ater ao esquema para mostrar um pouquinho aqui como é que pode ser a estrutura do texto. Primeiro, ele vai te apresentar um tema, uma situação, um problema. Interroga o tema, tipo o quê? Qual é o problema? Ok? O problema é que o ser humano chega ao terceiro milênio com muitas coisas a resolver. Por quê? Né? Aí você vai responder de acordo com a sua opinião. De que maneira? Pensando em argumentos. Interroga o tema. O que aconteceu? Por quê? E aí você começa a apresentar argumento básico, argumentos auxiliares. Você pode rechear o seu texto com fatos, exemplos, com dados, ok? Estatísticas. E depois concluir o seu pensamento. Vamos à forma estrutural. Aqui é um exemplo de como o seu texto pode ser organizado. No primeiro parágrafo aparece o tema, porque você tem que apresentar para o seu leitor na introdução qual é o tema, sobre o que você vai falar, o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. A gente vai ver um exemplo já, ok? O segundo parágrafo, se você utilizar 3 argumentos, por exemplo, para sustentar aqui esse tema, sua tese, você vai escrever um parágrafo para cada argumento, ok? Então, o segundo parágrafo nesse exemplo dessa estrutura aqui seria para desenvolver o argumento 1, o terceiro argumento 2, o quarto argumento 3 e o quinto você vai concluir, ok? Vamos ao exemplo então de tema, exemplo prático, tudo que eu falei com o exemplo de uma redação, para a gente ver como é que faz. Um tema aqui. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Esse é o tema, certo? Agora eu tenho que dizer para o meu leitor por que ele não conseguiu. Qual é o tema? O tema é esse, interroguei o tema. Por que ele não conseguiu resolver? Agora eu vou às argumentações. Vamos lá. Argumento 1. Por que será que o homem não conseguiu resolver os problemas? Primeiro, um argumento que você poderia pensar. Existem populações imersas em completa miséria. Argumento 2.
Isso aqui já seria um esquema, esqueletinho, ok? A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. Argumento 3. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Ótimos argumentos, dá para desenvolver um bom texto em cima disso. Como que ficaria a nossa introdução? A nossa introdução a gente vai apresentar para o leitor o tema e a gente vai citar esses argumentos. Organizado, olha como é que fica. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os graves problemas que preocupam a todos, pois existem, olha o conectivo aqui, pois existem populações imersas em completa miséria, primeiro argumento. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais, segundo argumento. Expressão conectiva, elemento de coesão. E, além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Observe como o escritor aqui, na introdução, apresentou o tema, apresentou os argumentos, ele foi objetivo. Beleza. Nos próximos parágrafos, ele vai ter que desenvolver esses argumentos dele aqui. Ok? Vamos aos exemplos. Ó, primeiro parágrafo, ele desenvolveu o argumento 1. Quem é que lembra qual é o argumento 1? Ele já começa com um conectivo legal. Olha como que a gente usa o conectivo no início do parágrafo também. Embora, isso é coesão, tá, pessoal? Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas... Ah, mas que argumento que ele está desenvolvendo aí? Aquele primeiro argumento que a gente viu. Um dos motivos que o homem não resolveu todos os problemas do terceiro milênio é o quê? A miséria. Certo? Muitas pessoas ainda vivem em miséria. Então ele vai falar disso aqui nesse parágrafo. Ele separou um parágrafo só para esse argumento. Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas mal distribuídas, quer entre estados, ao conectivo, quer entre indivíduos, encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países do terceiro mundo, conectivo, sobretudo em certas regiões da África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações. Por isso que a gente tem tanta desigualdade. Então ele desenvolveu o argumento dele aqui, faz parte do desenvolvimento dele. No segundo parágrafo, ele vai utilizar esse segundo parágrafo para falar do segundo argumento. Para o nosso autor aqui, qual é o segundo problema, né, um dos problemas que endossam esse tema de que o homem não conseguiu resolver todos os problemas, ainda tem muitas coisas a resolver no terceiro milênio. A questão dos conflitos, né? Nós não alcançamos, por mais que a gente tenha evoluído, por mais que nós tenhamos conseguido avanços tecnológicos, a medicina tenha avançado, a gente ainda não tem o quê? A paz. Um requisito de convivência básica. A gente não tem. Existem conflitos e ele vai falar disso aqui. Olha como ele também usa conectivo para começar esse parágrafo. Além disso, nessas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação aos conflitos internacionais que sucedem. E aí ele vai citar fatos, ok? Que vão fazer o quê? Vão embasar, vão trazer embasamento para o argumento dele. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais, ou seja, ele trouxe fatos históricos, as quais, olha o conectivo que ele usa para retomar e não ter que repetir, as quais provocaram um grande extermínio. Em nossos dias, testemunhamos conflitos na antiga Iugoslávia, em alguns membros da comunidade dos Estados Independentes, sem falar da Guerra do Golfo, que tanta apreensão causou. Traz fatos históricos, traz fatos atuais, para poder endossar esse argumento dele, separou um parágrafo só para desenvolver o segundo argumento dele. Esse terceiro parágrafo, ele vai falar do terceiro argumento. O terceiro motivo de nós não termos resolvido nossos problemas do terceiro milênio, que é o quê? A questão do impacto ambiental, né? Nós nos desenvolvemos em muitos aspectos em detrimento da natureza. Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico. Observe como nesse parágrafo ele também não precisou repetir o tema. Lembre-se, vamos evitar repetição, vamos utilizar conectivos certos, sinônimos. O nosso texto ele não pode ficar repetitivo, senão é cansativo. Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico, provocado pela ambição desmedida de alguns que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável, que ele faz uma reflexão sobre a situação do meio ambiente. Vamos à conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, então ele usa uma expressão legal para não ter que repetir todos esses argumentos novamente, somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que afligem diretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária.
É desejo de todos nós que algo seja feito no sentido de conter essas forças ameaçadoras. Obviamente que aqui ele poderia ter apresentado uma proposta de intervenção mais específica, tá? Não que vá solucionar. A gente não pode dizer, por exemplo, vamos acabar com a violência, porque não tem como acabar com a violência, mas tem como minimizar. Então, pense em uma proposta de intervenção mais específica do que está nesse exemplo e que minimize a situação, ok? Seja realista também. Apesar disso, esse texto ele é um texto que ele ficou bem coeso, ele ficou bem costurado. Os conectivos foram utilizados corretamente, a pessoa não fugiu do tema, ela manteve o tema do início ao fim, apresentou argumentos, deu exemplos, ok? Então, em síntese, o seu texto ele precisa ter simplicidade. Use palavras conhecidas e adequadas. Engana-se quem pensa que usar a palavra rebuscada, difícil, é o que vai fazer o seu texto ficar bonito. Não, a pessoa não vai entender. O seu texto precisa ser claro. Dentro disso, ele precisa ser, clareza. Tem que ter clareza. O segredo é não deixar nada subentendido. Seu avaliador não vai adivinhar o que você quer dizer. Isso tem que estar claro. Dentro disso, ele também tem que ser objetivo, seu poder de concisão, tá? De síntese. E unidade, por que ele fala da unidade? A questão da coerência, manter o tema do início ao fim, não fugir ao tema. Leia e releia, é a nossa dica de sempre, né? Produz a redação se você puder primeiro, resolva a prova e depois volte para reler, ver se está bom, né? É aquela famosa expressão, deixa a redação descansar, veja se está bom e aí você passa limpo. Vamos lá. Então, resumindo, aqui traz um resumo de tudo que eu já falei. Você vai apresentar de maneira clara a tese e a seleção dos argumentos que sustentam. Você vai encadear essas ideias através dos conectivos adequados, de maneira a manter a coerência e o sentido, ok? Sem repetições, o texto não pode ficar repetitivo, usa sinônimos, usa pronome adequado. E você vai desenvolver as ideias. O que eu posso colocar no meu desenvolvimento? Você vai explicar, explicitar, você pode trazer exemplos, informações, fatos, opiniões, de maneira que você justifique para o leitor o ponto de vista escolhido. Porque, afinal de contas, o seu objetivo é o quê? Convencer o leitor da sua opinião, daquela tese que você está trazendo. Vamos lá. Olha só, aqui está embaçado, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que não pode acontecer. Não importa de qual linha você seja, politicamente falando. Quando você for pensar numa proposta de intervenção, de solução para o problema que o tema da redação do Enem vai trazer, você não pode ferir os direitos humanos, ok? Preocupe-se apenas em não ferir os direitos humanos. O tema da redação do Enem de 2017, por exemplo, qual era o tema? Ele falava sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de algumas pérolas do que vocês não devem fazer. Porque o exemplo das redações que eu vou mostrar aqui, alguns trechos, são redações que foram zeradas nessa competência, na competência 5, por ferirem os direitos humanos, tá? Olha o que algumas pessoinhas foram capazes de propor como solução para resolver essa questão da formação dos surdos. Que absurdo, olha o que você não deve fazer. Um disse o seguinte, sobre a inclusão dos surdos em relação à educação, ao sistema educacional. Este grupo tem que ir para escolas especiais, tirando assim o contato dele com a sociedade. Vamos isolar o surdo. Obviamente, ele foi zerado nessa competência. Surdos devem ter apenas o ensino básico, devem ser aposentados. Ou seja, aqui o escritor pensa que ele é incapaz, como ele é surdo, ele não pode fazer mais nada. Não podem ter direito de estudar em uma universidade, não são pessoas normais, não podem trabalhar. Olha o absurdo, isso fere diretamente o direito humano. E o último, que é o mais absurdo, que é uma pérola, por favor, aluno, estude para não fazer esse tipo de coisa. A melhor decisão a ser tomada é o sacrifício, logo após a descoberta da maldição, evitando o sofrimento de todas as partes e mantendo a sociedade no rumo da evolução. Ou seja, uma solução bem medieval, né? Já que as pessoas nasceram surdas, a gente deveria matar elas. Por favor, não façam isso. Então são só alguns exemplos aqui do que você não deve fazer para descontrair, seja qual for o tema que você venha defender. Lembre-se, direitos humanos, ética, moral, isso tem que estar muito claro na sua defesa da sua tese, ok? E para finalizar, duas frases que eu gosto muito. A leitura é para o intelecto, o que exercício é para o corpo. Então eu sempre digo, gente, vai escrever bem, você vai aprender a fazer uma boa redação, não apenas assistindo aula de redação, gravando, decorando técnicas. Escreve bem, principalmente quem lê muito. Ler muito é
A prática, o hábito da leitura é o grande segredo. Quem lê muito, escreve bem, ok? E a leitura é um exercício para o intelecto, né? Assim como a gente vai para academia, malha, quer ficar saradão, quem lê muito está exercitando o cérebro está musculoso. Essa segunda frase eu gosto muito de Francis Bacon. A leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil e escrever dá-lhe precisão. Então é a receita para você ser culturalmente completo e estar preparado. Leia, converse, escreva, ok? Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde.